com grande gratidão que podemos, no primeiro dia da semana, estarmos aqui, nos assentarmos e podermos ter ao nosso lado pessoas de mesma fé, pessoas que estão conosco hoje e não sabemos se estaremos novamente na próxima semana. Essa é a realidade da vida, não temos muito que questionar. Essa é a realidade da nossa história, da nossa vida. E o que fazer então? Aproveite ao máximo quem está aí do seu lado, quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, quem você pode abraçar nesse dia e dizer: Deus abençoe sua semana, Deus abençoe os seus passos, Deus abençoe o seu coração, porque a nossa vida, como estávamos falando nesta manhã, a pergunta que foi feita para um senhor de 85 anos de idade aproximadamente: o que significa a vida para você? Ele diz: a vida é curta e rápida. Mas por que a vida é curta e rápida? Quantos anos você viveu? Ele falou: olha, parece que ainda ontem eu era um adolescente, parece que ainda ontem eu era um jovem, e hoje já estou aqui com os meus 85 anos de vida. Então nós temos que entender que não importa a idade, é idoso, é terceira idade, seja lá o que for, a mente daquela pessoa está ainda naqueles primeiros passos da juventude, nas primeiras decisões, nos erros e acertos. Enfim, é isso que Moisés disse, é isso que Davi disse, é isso que Pedro disse, é isso que Paulo disse. A brevidade da vida é essa, e o que nós temos que fazer enquanto temos essa dádiva em nós? Usufruirmos cada segundo, cada minuto, cada dia. E nós estamos nesse primeiro dia da semana para honrar o Criador, para que a nossa semana seja, sem dúvida, abençoada. A irmã Miriam, após a escola bíblica, me enviou uma mensagem: cada escolha gera uma energia de volta para nós, seja ela boa ou má. Cada escolha que você faz, cada decisão que você toma na sua vida, vai gerar o quê? Uma energia. É interessante, eu estava na porta da casa dos meus pais, do apartamento, e olhei para a direita assim, vi um gerador. Hoje aquelas placas nos padrões de energia são escritos assim: cuidado, risco de choque, gerando energia, né? As gerações de energia solar. Cuidado, risco de choque, gerando energia. E é interessante que lá em cima daquele padrão tinha um gato dormindo calmamente. Olhei para ele assim, chamou a atenção, e pensei assim: vou até fotografar. Eu acredito, não era para isso, Maico, mas se você conseguir mostrar, só para captar o que eu realmente estou querendo dizer, deixa eu ver aqui se eu consigo achar agora. Já tem alguns dias, eu fotografei e fiquei pensando assim: que coisa interessante, né? A calma daquele felino. Como é que eu mando isso aqui para você agora? Não estou sabendo nem compartilhar mais, espera aí. Vou mandar para você, Michael, só para que a igreja veja aquilo que eu estou querendo dizer, e me veio isso aqui agora, senão eu tinha mandado antes, viu? Me desculpe, é porque me veio agora aqui essa imagem, né? A questão, quando eu li a mensagem da irmã Miriam, eu lembrei dessa geração de energia aqui. Mandei para você, Michael. Então eu olhei para aquilo ali e pensei assim: puxa, que imagem um tanto quanto atípica, né? Um animal de forma tão tranquila, dormindo, e sobre um objeto que talvez, se ele encostar no lugar errado ali, ele possa tomar um choque e tirar a sua vida. Mas é isso que eu quero dizer, eu quero mostrar para vocês essa imagem que eu vi. Cada escolha gera uma energia de volta para nós, seja ela boa ou má. Nossas escolhas é o nosso futuro. O que significa isso? A responsabilidade de quem você é hoje está sobre quem você foi ontem. A responsabilidade de quem você será amanhã é aquilo que você faz hoje, nas suas decisões e nas suas escolhas. Não tem como nós
colocarmos, terceirizarmos esta responsabilidade para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, para a igreja, para o governo, seja para quem for. Nós não podemos terceirizar esta responsabilidade de que eu sou hoje quem eu permiti ser até aqui, e eu serei amanhã aquilo que as minhas decisões e escolhas me propuserem ou me proporem ser. Esse sou eu, esse é você. Não terceirizamos responsabilidade para marido, para esposa, para pai, para filho, para ninguém, nem para a igreja. E eu vou mais longe. Você não terceiriza essa responsabilidade nem para o diabo, às vezes. Porque a gente vê coisas acontecendo que a gente para e pensa. Parece-me que até o adversário das nossas almas se assusta com tanta crueldade, com tanta malignidade, com tanta maldade, com tanta gente vivendo dias desalmadamente, puxando o tapete, mentindo e falando coisas ruins a respeito. Ah, tá ali, ó. Ele é o máximo, esse felino. Ele tem dia que ele está em cima dos carros. Ele não tem limite. Mas aí, quando eu vi, eu falei, deixa eu filmar aqui. Está escrito ali, ó, cuidado. Risco de choque elétrico. Geração própria. É uma geração de energia solar. Ele está ali dormindo, tirando a sua sesta depois do almoço. Era 1h da tarde aproximadamente. E o que eu fiquei pensando? Ele não sabe o risco que ele corre. E uma das coisas que às vezes nós, ao ficarmos grande, ao crescermos, nos tornarmos pessoas adultas, nós começamos a ter muita noção dos riscos que corremos e começamos a ficar muito medrosos e paramos de arriscar, até de forma moderada, a vida. E a gente começa a esperar muito da vida, e na verdade nada acontece, porque é a vida que começa a esperar de nós o que você vai fazer, o que você vai ser, quem você realmente deseja ser. E nesta manhã nós estávamos falando, não permita nem que as estrelas defina quem você será amanhã. Não permita nem que as constelações e nem o zodíaco defina a relação que você vai ter com a sua esposa, com o seu marido, a relação que você tem entre você e os seus filhos, ou mesmo a relação que você tem entre você e o seu passado, o seu nome, a sua história, a sua família. Não, ninguém vai definir o significado de quem é você, a não ser você mesmo. E o que significa isso? É trazermos autorresponsabilidade e entendermos que nós precisamos enxergar em nós. Isso, nós só vamos começar a enxergar e tomar consciência de que vamos realizar mais do que aquilo que esperamos realizar quando nós enxergarmos em nós uma missão. E sabe qual que é o problema? Quando nós deixamos, negamos a missão que Deus colocou em nossas mãos fazer, nós acabamos abrindo portas. Eu quis mostrar esse gatinho simplesmente para mostrar uma coisa. Às vezes você está preocupado com coisas que não vai te fazer mal nenhum. E aquela preocupação vai só levar você a uma situação de ansiedade, angústia, depressão. E o que Deus espera de você é o seguinte: mesmo que você esteja diante do maior perigo da sua vida, procura descansar, como esse felino fez. Mesmo que você esteja diante do maior perigo da sua vida, mesmo que você esteja diante da pior situação que esteja acontecendo na sua vida, saiba de uma coisa: o risco é muito grande. Você está diante de uma situação, de uma condição onde o inimigo está tão próximo de você, tentando te destruir. Mas saiba de uma coisa, como este pequeno animal,
Você tem um Deus que pode te livrar da morte. Você tem um Deus que pode te livrar de cair, de ser consumido, de ser simplesmente destruído pelo adversário de suas almas. E é essa tranquilidade, essa calma que nós temos que ter diante, mesmo que nós, como seres humanos, não temos esse costume de ter. E eu convido você a abrir 2 Samuel capítulo 11, para que você entenda que quando você, ou eu, ou quando nós negamos a missão pela qual nós nascemos para viver, muito provavelmente nós vamos abrir portas que não deveriam ter sido abertas. E quando eu digo isso, eu quero afirmar para vocês novamente algo que já dissemos aqui: o mundo espiritual é real. Sabe essa energia que nós acabamos de ler aqui da irmã Miriam? Cada escolha gera uma energia. Essa energia, ela produz luz, ou ela simplesmente desfaz a luz e essa energia é cheia de trevas. Essa energia pode ser cheia de luz e essa energia pode ser cheia de trevas. Ela é boa ou ela é má? Toda decisão, toda escolha gera, produz o quê? Uma energia positiva ou negativa, boa ou má, de luz ou de trevas. E o que nós temos que entender é: o mundo espiritual é real. Que mundo espiritual é esse? É um mundo que tem duas esferas de poder, que é o reino da luz e é o reino das trevas. Este é o mundo espiritual. Ele é composto pelas trevas, pelo reino das trevas, pelo reino das luz. E o que significa da luz? E o que significa isso? Que nós estamos sujeitos à luz ou às trevas. E o que me faz conectar com as trevas? Suas decisões. E o que me faz conectar com a luz? Suas decisões. Então, eu que faço tudo? É eu que sou responsável? Sim. É eu que abro porta? Sim. Sou eu que fecho porta? Sim. 2 Samuel capítulo 11, você quer ler comigo? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Amém. Gente, no início da leitura que nós acabamos de fazer, o que o texto diz? Na primavera, época em que os reis saíam para guerra. Lê comigo isso. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe e permanece em Jerusalém. Espera aí, o que a Bíblia está querendo me mostrar aqui? Ele não era para estar guerreando, ele era rei ou não? Primavera, época em que os reis estavam, era o momento dele sair para guerrear. Você sabe o que está acontecendo muitas vezes? E quando eu convido você para entender a revelação do texto, o que é revelação de um texto que nós lemos? O que significa essa revelação? É quando Deus mostra para você, ou insere você naquele texto. É quando você, através de algo do Espírito Santo, faz com que você consiga perceber, você consiga ser introduzido naquele texto. Então você já não vai ver Davi mais. Aí você vai olhar para você e pensar assim: será que eu não deveria estar na igreja e não estou? Ou então, você não é daquele que
talvez tenha dito, quer saber, eu vou à igreja há 10, 20, 30, 40 anos, e eu preciso de uma folga, eu preciso simplesmente descansar, então eu vou passar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ir à igreja, eu quero entregar a minha função, e se é um músico, se é um diácono, se é um técnico, seja o que for, olha, eu quero entregar, estou cansado, isso é muito justo, já há tantos anos servindo, então, o que aquela pessoa está fazendo? Ela está simplesmente negando a missão pela qual ela nasceu para viver, e quando você nega a missão pela qual você nasceu, muito provavelmente você vai estar abrindo portas, e portas são abertas para o reino espiritual, e elas podem acessar tanto o reino das trevas, quanto o reino da luz. E nós vemos Davi, por não ter ido à guerra, por estar descansando, quando deveria estar lutando, por ter ficado onde não deveria ficar. Ele começou então a caminhar ali pelo palácio, e quem sabe ele começou a ir em quartos, lugares, alpendres, que ele nunca tinha ido, nunca tinha acessado. Então ele começou a abrir portas, até chegar em um lugar, onde ele avistou uma bela mulher, que trouxe para ele umas dos maiores castigos. Aquilo trouxe para ele um dos maiores castigos da sua vida. Talvez aquilo, ele não ter ido à guerra, trouxe para ele talvez as mais duras consequências da vida de Davi. Passou por esse passeio, por aquela porta que ele abriu, num dia em que ele não deveria estar ali. Ele deveria estar na guerra. Ele fez uma decisão, ele fez uma escolha. E eu repito, quando negamos a missão, quando você nega a missão pela qual você nasceu, para viver, para fazer, para ser, muito provavelmente você vai abrir portas. E a porta que nós precisamos abrir, a palavra de Deus já nos mostra ali em Apocalipse capítulo 13, verso 19, verso 20, onde Jesus, escrevendo uma das cartas à igreja, diz assim: eu estou à porta e bato. É tão interessante que quando Deus criou você, Ele criou uma porta em você. Ele construiu uma porta, essa porta dá acesso ao seu coração. E só que não é para o seu coração esse órgão, né, que bate aí milhares, milhões de vezes e simplesmente te mantém vivo. Ele construiu uma porta que dá acesso à sua alma, à sua sala, onde você processa todo o conhecimento, todo o entendimento, tudo que você tem tudo que você possui, para que possa trazer a você aquilo que você precisa para tomar uma decisão certa ou errada. Está na sua alma. Esse é o quartel-general que vai fazer você tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. Serão certas ou erradas. Mas quando você foi criado, Ele te criou com uma porta. Só que essa porta, a maçaneta, está por dentro. Ela só tem maçaneta por dentro. E Jesus está à porta. E Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou bem próximo e te procuro. Eis que estou bem próximo e tenho te buscado. Eis que estou aqui do lado de fora e tenho procurado entrar. Para quê? Porque se você abrir esta porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Esta é a ceia que Jesus deseja ter com você.
Esta é a comunhão que Jesus deseja ter com você. É quando você abre a porta certa para que o Espírito Santo realmente faça morada no seu coração. E o Espírito Santo, tomando conta desta salinha de controle da sua alma, possa fazer com que a sua alma se conecte ao Espírito. E então você possa receber do Espírito Santo ali tudo o que é necessário para que as suas decisões e escolhas realmente gerem uma energia de luz e não de trevas. Quando nós vemos Deus dizendo para Davi: lembra de onde eu te tirei? Lembra que eu te tirei lá dos campos, de trás daqueles animais, e te fiz assentar no trono mais alto de todo Israel. E sabe o que às vezes nós precisamos compreender? Eu estava pensando sobre esta frase que é tão célebre na Bíblia: lembra-te de onde eu te tirei. Às vezes nós começamos a alcançar patamares que achamos que fazemos aquilo pelo nosso próprio mérito. Vida secular, familiar, conquistas, às vezes um imóvel, às vezes um carro, às vezes casa, às vezes as conquistas que nós temos na vida, às vezes vai fazendo de nós pessoas que esquecem daquilo de onde o Deus nosso Senhor nos tirou. Mas na verdade o que Deus quer de nós é a essência de quem nós éramos quando não tínhamos nada disso. Se eu oferecer, se Deus pudesse oferecer assim, para qualquer pessoa aqui, falar: olha, eu permito que você tenha de volta a pessoa mais querida que você perdeu na vida, só que você terá essa pessoa de volta, naquele ambiente, naquele local, com pouco recurso, como vocês eram lá no passado. Você quer mesmo assim? Você vai dizer assim: lógico. Você vai perder tudo. Tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu formar até aqui, conquistar até aqui, você vai perder. Sim, eu quero. Por quê? Porque a essência do ser humano também não olha somente para aquilo que conquistou, para aquilo que fez, por aquilo que tem. Mas a essência do ser humano também está a todo tempo interessada, não no que possui, naquilo que tem, naquilo que faz, mas no ser, na essência daquela pessoa querida que um dia nós perdemos. E que talvez nós daríamos tudo, entregaríamos tudo, todas as conquistas, tudo que conquistamos até aqui, e diríamos assim: pode tirar tudo, eu só queria ter alguns minutos, algumas horas, alguns dias novamente com aquela pessoa que eu tanto amo. Porque o que vale mesmo não é o que você tem, o que você possui, o que você conquistou. O que vale mesmo, a grande essência, está em quem você é. A grande essência está em quem aquela amiga, aquele marido, aquela esposa, aquele filho é. E não importa o quanto de coisas vocês tenham, vocês dariam tudo. Por quê? Porque a vida, aquilo que envolve realmente a unidade de seres diferentes, ao ponto de se conectarem tanto, ao ponto de quase dizerem: parece que não dá mais para viver separados. E Deus diz assim: sim, é tanto isso que a eternidade nós nunca mais nos separaremos. Na eternidade nunca mais vai haver despedida. Na eternidade nunca mais nós vamos dizer adeus. Não sei mais quando vou te ver. Mas como eu faço para acessar essa eternidade? Abra a porta que Jesus está batendo. Abra a porta certa. Não negue a missão pela qual você nasceu para viver. Não se esqueça de onde foi que Deus te tirou.
Não se esqueça de onde você estava, de onde Deus te tirou. Porque se você não esquecer isso, você nunca vai se ensoberbecer, você nunca vai se exaltar, você nunca vai se achar melhor do que ninguém. Porque Deus às vezes te tira de um lugar, como disse o Davi, do monturo, e tira você de uma situação que para toda a humanidade era a pior possível, e te coloca a sentar à mesa com os príncipes, que significa sentar à mesa no reino de Deus, e aí você se esquece de onde Ele te tirou, e você se ensoberbece, achando que é melhor do que os demais, e não tem nada disso. Ninguém é melhor do que ninguém, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que nós temos aqui para esta noite é: cuidado, quando você achar que já frequentou demais uma comunidade, uma igreja, quando você achar que já fez demais, quando você pensar que tá bom, já pode jubilar, já pode deixar de frequentar, de ser assíduo, de participar, de se envolver nas coisas que a igreja desenvolve, cuidado, porque talvez você venha abrir portas, como Davi abriu naquele dia, e aquilo, quando a gente fala de Davi, a gente pensa, que grande homem, o maior rei que houve em Israel, mas quando a gente vai ver a história de Davi, a gente vai ver quanta coisa, o quanto aquela decisão, o quanto aquela folga que Davi pegou, o quanto aquela decisão, aquela escolha que Davi fez naquele dia, o quanto aquilo trouxe desgraça para a vida dele. Não perdeu o coração segundo Deus, mas aquilo fez da vida dele uma vida tão sofrida. A espada não se afastou mais, não só dele, mas de todos os seus familiares, por causa daquela decisão, por causa daquela folga, por causa daquele afastamento, por causa daquela escolha em pensar assim: não preciso mais, tudo que eu tinha que ouvir eu já ouvi, tudo que eu tinha que saber da Bíblia eu já sei, eu não preciso mais de ceia, para quê? Já tomei tantas ceias. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Você é alguém que não desistiu. Você é alguém que não está pegando folga apenas. Você é alguém que está simplesmente procurando em Deus uma direção e dizer: Senhor, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. E se você está aqui hoje, e não só você que está aqui, como recebi lá do Mato Grosso, irmã Maria, e de tantos outros, como Raquel, Rodney e outros irmãos que eu sei, como a irmã que está aniversariando também lá do Mato Grosso, a irmã... como é que é o nome dela? Almerinda também, parece que ela está aniversariando, né, agora no mês de agosto, também tomam a ceia juntamente com vocês aqui. O que é isso? É uma decisão, é uma escolha, é um critério, é uma disciplina de dizer: Senhor, eu não sei fazer tudo que eu preciso fazer, mas um pouquinho do que eu sei é que hoje é dia de ceia, hoje eu vou cear. Hoje eu vou tomar da ceia junto com os meus irmãos o pão e o cálice, e eu vou me envolver naquilo que é celestial, não apenas no celestial de forma geral, mas eu vou acessar, abrindo a porta do meu coração para acessar esta grande ceia que Jesus quer. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Abra essa porta e cuidado para não abrir outras portas, que talvez venha trazer consequências para toda a sua vida, desnecessárias. Esse é o aviso: não negue a missão pela qual você nasceu para viver. Se você tem missão, e se você ainda não enxergou a missão da sua vida, muito provavelmente não faça tanto sentido a vida para você. Mas quando você entende que você tem uma missão, você tem algo a fazer para o reino de Deus, tudo se torna diferente.